Olá pessoal, nesta aula eu vou apresentar para vocês como identificar toque, ou seja, uma série de dados vai tocar outra série de dados. E isso geralmente a gente faz para identificar em tendências de alta ou de baixa momentos em qual a série de preços chega muito próxima da média. Então eu vou plotar aqui para uma determinada série de dados, eu estou aqui no ativo Petro 4, 15 minutos. Eu vou utilizar então aqui uma média exponencial de 9 períodos, que foi muito popularizada por Larry Williams. Nós vamos colocar no gráfico essa média exponencial e eu quero identificar quando o preço chega próximo dessa média. Então vamos lá. Vou começar o código aqui então, colocando o corpo principal do programa, begin end. Em seguida, vamos criar aqui uma variável fMédia 9, onde nós teremos um valor float. E aqui nós vamos fazer fMédia 9 igual a média exponencial de 9 períodos do preço de fechamento. Vamos fazer o plot dessa média, fMédia 9, e vamos verificar aqui no gráfico como é que vai ficar. Pronto, então nós temos aqui a média, e nós vamos tentar identificar aqui todas as vezes em que houve o toque na média. E o que eu vou definir como toque? Eu vou definir como um toque quando o valor mínimo de um candle ele estiver próximo da média em x ticks ou furar aqui a média. E o fechamento da barra do candle tem que ser acima da média. Isso numa tendência de alta. Numa tendência de baixa vai ser o raciocínio análogo. Então, por exemplo, neste caso aqui, o fechamento foi abaixo da média, mas o valor máximo do candle ele ficou próximo em x ticks da média ou furou a média. Então, toda vez que houver essa proximidade, esse toque na média, nós iremos pintar de verde numa tendência de alta e de vermelho numa tendência de baixa o candle que fez o toque ou furou a média. Então, vou interromper aqui o meu código. Deixa eu expandir aqui nosso editor de código. E vamos também definir aqui com uma tendência de alta se os últimos dois valores da média estão ascendentes. Então vamos criar aqui primeiramente uma variável booleana, que vai ser B tendência alta e B tendência baixa, do tipo boolean. Eu vou definir aqui embaixo então que B tendência alta vai ser igual a fMédia 9 maior do que fMédia 9 da barra anterior. And, e nós vamos fazer isso aqui nas últimas duas barras. Então deixa eu copiar este comando aqui, essa primeira condição, vou replicar aqui. Então na barra anterior tinha que ser maior do que a barra antepenúltima barra. Deixa eu jogar aqui para baixo para ficar mais fácil de a gente visualizar. E vou colocar por último que na barra, duas barras atrás, tinha que ser maior do que 3 barras atrás. Então aqui nós temos uma tendência de alta. Pela nossa definição, poderia definir tendência de alta de diversas outras maneiras. Mas para este exemplo nós vamos definir desta forma. E aqui uma tendência de baixa, a média de 9 tem que ser menor. Aqui tem que ser menor, aqui tem que ser menor. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pintar as barras de tendência de alta e as de tendência de baixa para a gente poder ver isso no gráfico. Então vamos fazer isso aqui agora. If B tendência de alta, then paint bar set green. Vou copiar, colar e vou colocar aqui. If B tendência de baixa, then paint bar set red. Então, vamos executar e ver como é que vai pintar as barras aqui. Então observe, pintou aqui e aqui nessas 3 barras aqui onde houve uma correção não pintou. Só que eu não quero que haja esses momentos aqui em que não se pinta as barras. Eu quero considerar isso aqui uma tendência de alta também, ainda que não tenha satisfeito essa condição aqui para as últimas 3 barras. Eu só quero que vire para a tendência de baixa quando a condição de tendência de baixa for satisfeita.
Então eu vou complicar um pouquinho mais aqui a nossa variável booleana de tendência de alta e tendência de baixa. Então observe. Aqui, depois de definir o valor de tendência de alta e de baixa para o candle atual, eu vou fazer B tendência de alta ser igual a B tendência de alta do candle anterior or B tendência de alta do candle atual e não ter uma tendência de baixa. And not B tendência de baixa. E vou encerrar. Então, com isso, eu vou ver se essas barrinhas aqui brancas, que estão no meio da tendência de alta, também ficam verdinhas. Então, vamos reiniciar aqui. E aconteceu aí, ó. Ficou verdinha, verdinha. Agora, nós temos que pegar, da mesma forma, as barrinhas que estão brancas das tendências de baixa. Então, deixa eu copiar isso daqui para reproduzir o mesmo raciocínio. Então, a tendência de baixa vai ser igual à tendência de baixa da barra anterior ou a tendência de baixa da barra atual e não pode estar numa tendência de alta. Então agora eu vou reiniciar e pronto. Então observe, tendência de alta, tendência de baixa, tendência de alta, tendência de baixa, tendência de alta, tendência de baixa, tendência de baixa, uma leve tendência de alta, tendência de alta. Então, observe que essa regra não é 100% correta, né? Em alguns momentos de consolidação, onde nós não temos nem tendência de alta nem tendência de baixa, fica pintado de uma das cores, natural. Porque eu só defini dois estados, ou está em tendência de alta ou está em tendência de baixa. Então, uma vez que agora eu me certifiquei sobre estar em tendência de alta ou de baixa, eu já posso comentar essas duas linhas aqui e partir para, de fato, implementar a identificação de toque na média. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer a situação em que se fura a média, porque essa é mais simples de se fazer. Então, vamos lá. Se eu tiver uma tendência de alta, e vou verificar se o preço de fechamento da minha barra ele é maior do que F média 9 and a mínima da barra foi menor do que F média 9. Então, a mínima furou a média, depois fechou acima. Então, agora nós vamos colocar aqui entre parênteses, né, para poder não dar erro de sintaxe. E aí eu vou pintar a barra de verde, série green. Então vamos rodar aqui e identificar se vai pintar de verde nas tendências de alta. Então percebam que pintou aqui diversas situações e pintou inclusive uma aqui na qual se abriu abaixo na média e fechou acima. E aqui essa situação ela cumpre com esses requisitos, ou seja, falta mais uma condição para mim. Falta dizer que o preço de abertura ele tem que ser maior do que F média 9 para isso caracterizar um furo. Então, se abrir abaixo, já não é mais um furo. Então, vamos reiniciar aqui. Ok. Então, agora nós identificamos aqui, ó, furou, furou, furou. Então, aqui nós já temos um conjunto aqui de toques na média quando há penetração da média, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa para a tendência de baixa. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos copiar esse código. Vamos colocar aqui. Se eu estiver numa tendência de baixa, o preço de fechamento ele vai ser menor do que a média. A abertura tem que ser menor do que a média. E aqui o máximo da barra tem que ser maior do que a média. Então eu vou pintar de vermelho. Vamos executar. E observe que nós temos aqui, este candle fura média, pinta de vermelho, fura,
Ou seja, temos aqui a identificação então de toques na média de 9 períodos. Vamos agora implementar então a segunda parte do toque na média, que é esta situação aqui. Nós temos aqui um valor mínimo que chega próximo da média, mas ele não chega a furar a média. A gente quer que uma determinada proximidade caracterize como toque. Então vamos supor que aqui eu estou no caso da ação, né? Este valor mínimo aqui foi de, vamos colocar aqui, 22,48 e a média está em 22,45. Então vamos supor que para valores de 4 centavos, ou seja, 4 ticks de proximidade, eu queira considerar como um toque. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Então vamos definir como um parâmetro uma input, que seria proximidade toque ticks. Vou colocar aqui valor de 4. E aqui é onde nós vamos mudar as condições. Aqui o valor mínimo ele foi abaixo da média para a tendência de alta. Eu quero colocar aqui uma condição OR e complementar aqui. Se o valor mínimo for menor ou igual a F média 9 mais P proximidade toque em ticks, e aqui está em tick, eu preciso multiplicar pelo Mean Price Increment, que é o tamanho do tick, e fechar o parênteses. Então, com esta condição aqui, eu estou dizendo que o valor mínimo ele tem que ser menor ou igual a média mais quantidade de ticks, né, de proximidade de toque, vezes o preço mínimo. Ou seja, média mais 4. Então, esse valor tem que ficar acima da mínima deste candle. Então, com isso, nós vamos satisfazer esta condição aqui. E esta primeira barra aqui, ela teria que ser enquadrada como um toque. Então, vamos reiniciar e observe aqui. Ok, então identificou aqui vários toques na média. Precisa agora replicar esta lógica para o toque na tendência de baixa. Vamos copiar aqui. Vamos colocar aqui um parênteses, fechar um parênteses e modificar aqui. Então o preço high ele tem que ser maior ou igual a média menos a quantidade de proximidade de ticks vezes o tamanho do tick. A gente reexecuta e a gente observa aqui que pinta-se de vermelho então alguns candles, né, que não chegam a furar a média. Aqui, ó, várias situações aqui. Então, com isso, a gente finaliza essa parte de posição relativa de série de dados. Então, a gente viu basicamente nessas últimas duas aulas como é que se identifica cruzamento de séries, rompimento e toque entre duas séries, né? No caso, a gente fez aqui toque de média, mas poderia se utilizar outra série de dados para se identificar esse tipo de toque. Então, eu vou passar aqui mais alguns exercícios para você poder praticar. E na próxima aula nós vamos ver como utilizar os indicadores nativos da plataforma. Nos vemos na próxima aula e até!